Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológico. Hoje a gente vai estudar a lição 14, que vai falar sobre as testemunhas de Jeová. Já peço aí para que você, se possível, deixe o like, compartilhe esse vídeo aí, para que mais pessoas possam aprender o que a Bíblia diz, né? E não ser enganado aí pelas religiões falsas, tá bem? E eu vou ler aqui o propósito do nosso estudo desse livro aqui, tá? Está escrito aqui na página 6. Nosso propósito. Temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica, que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar os seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim, conforme está lá em Atos 17:11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir, por si próprio, se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Então, lição 14, as testemunhas de Jeová. Introdução. A seita Testemunha de Jeová foi organizada oficialmente em 1872 nos Estados Unidos, sendo seu fundador Charles Taze Russell. Anteriormente, ele abraçava o adventismo, mas aos 20 anos de idade abandonou essa crença devido à sua opinião contrária sobre a data do advento de Cristo. Russell insistiu que a data correta do advento seria o ano de 1874 e não o período estabelecido pelo adventismo. Atraindo um grupo de discípulos, este jovem organizou uma nova sociedade, sendo ele próprio seu presidente. Pregava forçosamente sobre a volta de Cristo e escreveu 6 volumes, os quais tiveram enorme circulação. Abre parênteses, aproximadamente 13 milhões de exemplares, fecha parênteses. Estes livros, Students in the Scriptures, entre parênteses, Estudo das Escrituras, formaram a base da seita que agora se chama de Testemunhas de Jeová. Subtítulo: Revelação e Obras da Seita. Da mesma forma que fizeram muitos outros fundadores de novas seitas religiosas, Russell insistiu que, através dele, o plano verdadeiro de Deus havia sido revelado, entre aspas, como nunca antes. Depois da morte de Russell, a liderança passou para um judiciário, Joseph Rutherford, que separou-se de todos os discípulos mais ardentes de Russell, estabelecendo um novo regime, com sede própria, entre parênteses até agora, em Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Este movimento preocupa-se principalmente com o estabelecimento de um reino teocrático aqui na Terra, juntamente com a destruição de todos os atuais sistemas civis, políticos e religiosos. Para divulgar sua mensagem, as Testemunhas de Jeová publicam anualmente milhões de livros, revistas e panfletos, em quase 200 línguas. Mais de 1 milhão de adeptos dedicam muitas horas por semana à distribuição dessas literaturas. Aqui fala 200 línguas, né? Mas como eu já disse, esse livro aqui foi escrito em 1985, né? Então pode ser que já esteja mais, né?
Vamos agora analisar os ensinamentos básicos desta seita. A princípio, deixando bem claro que as testemunhas de Jeová têm um vocabulário religioso muito diferente daquele das diversas outras entidades cristãs. Além disso, eles usam uma interpretação notória literal das Escrituras, havendo expurgado da Bíblia muitas passagens que, para elas, não cabem dentro da verdade revelada a Charles Taze Russell e outros. Seguem-se, então, as doutrinas características deste grupo. Subtítulo: Entendimento da verdade. As testemunhas de Jeová afirmam que 1. O plano divino foi revelado através do pastor Russell, entre aspas, como nunca antes, e, entre aspas, o abrir dos livros da revelação divina logo será completado. Fecha aspas. Está lá no Studies in the Scriptures, volume 2, página 189. Ele mesmo afirmou que, abre aspas, provavelmente, antes dele ninguém havia entendido qualquer parte do livro de Apocalipse, fecha aspas. Também está lá no Students in the Scriptures, volume 1, página 20, 27 e 28. As testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, as verdades bíblicas permanecem ocultas para todos, exceto alguns especialmente consagrados. Está lá no O Mistério Completado, página 65. Conforme a referência 1, abre aspas. Jeová Deus nos fornece sua santa palavra em forma escrita, e esta contém todas as informações necessárias para que o homem ache o caminho para a vida. Mas Deus não planejou para que a palavra falasse independentemente ou iluminasse verdades salvadoras por si mesma. Suas palavras diz: a luz difunde-se para o justo. Entre parênteses, Salmo 97, 11. É através da sua organização, entre parênteses, testemunhas de Jeová, que Deus nos fornece essa luz. Se andarmos na luz da verdade, devemos reconhecer não apenas a Jeová como nosso Pai, mas também a organização da luz como nossa mãe. Fecha aspas. Isso aí está lá no A Sentinela, número de maio de 1957, página 273. As testemunhas de Jeová afirma que, também, ponto 4, ninguém pode receber a verdadeira luz sem a ajuda do livro Students in the Scriptures. Conforme a referência 2, abre aspas, se alguém deixa de lado os estudos nas Escrituras, depois de conhecê-los, até mesmo depois de tê-los estudados durante 10 anos, e vai só para a Bíblia, nossa experiência demonstra que, dentro de 2 anos, ele entra na escuridão, fecha aspas. Isso aqui está lá no Watchtower, número de 15 de setembro de 1910, página 298. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do entendimento da verdade? A Bíblia ensina que, 1. A palavra de Deus é a luz divina para nos guiar, conforme Salmo 119, versículo 105. A Bíblia também ensina, ponto 2. A Bíblia é suficiente em si para nos aperfeiçoar. Depois você dá uma pausa aí e veja essas passagens, tá? Que eu estou falando aqui. Efésios 1, 3 e em 2 Timóteo 2, 16 e 17 e 2 Pedro 1, 3. A Bíblia ensina também, ponto 3, os apóstolos de Jesus
foram guiados a toda a verdade, conforme está lá em João, capítulo 16, versículo 13. A Bíblia também ensina, ponto 4. Esta verdade foi inteiramente completada com a revelação dos livros do Novo Testamento. A fé cristã foi uma vez por toda entregue aos santos, né, aos discípulos. Santos aqui quer dizer santo é separado, né? Os discípulos são os separados para Deus. E você pode confirmar isso no livro de Judas, versículo 3. O outro subtítulo, a divindade. As testemunhas de Jeová afirmam que 1. Há apenas um ser na divindade. Conforme a referência 4, abre aspas, o estudante criterioso destes capítulos já descobriu testemunho abundante nas Escrituras de que há apenas um Deus Todo-Poderoso, fecha aspas. Está lá no Estudantes in the Scriptures, volume 5, página 166. Os testemunhos de Jeová, as testemunhas de Jeová afirmam também que, ponto 2, por isso não existe uma pluralidade de seres, ou seja, uma trindade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conforme a referência número 5, abre aspas. Na verdade, se não fosse pelo fato do ensinamento, desde a infância, desta tolice da Trindade e pelo fato de seu ensinamento em seminários teológicos, ninguém lhe daria a mínima consideração, fecha aspas. Está lá também no Estudantes in the Scriptures, volume 5, página 166. E outra referência, número 6, abre aspas, Satanás é o autor da doutrina da Trindade, fecha aspas. Está lá no Let God Be True, página 101. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a divindade. A Bíblia ensina que, 1. Deus é chamado várias vezes de Deus único, conforme está lá em Êxodo 20, versículo 2, Deuteronômio 6, 4, Isaías 44, 6. A Bíblia também ensina, ponto 2, só uma vez, nas línguas originais da Bíblia, ela é designada no singular. Em Jó, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia também ensina, ponto 3, em quase todas as partes do Velho Testamento, Deus é designado no plural. Entre parênteses, Adonai e Elohim. Fecha parênteses. Exemplos. Abre aspas. Façamos o homem à nossa imagem. Fecha aspas. Está lá em Gênesis 1, 26. Abre aspas. Eis que o homem é como um de nós. Fecha aspas. Está lá em Gênesis 3, 22. Abre parênteses. Testemunhas de Jeová, Antenor Santos de Oliveira, página 22, fecha parênteses. A Bíblia ensina também, ponto 4, o Pai eterno é Deus, conforme está lá em João 4, 23, 1 Coríntios 8, 6, Efésios 4, 6, 1 Pedro 1, 2. A Bíblia também ensina, ponto 5, o Filho é Deus, conforme está lá em João 1, de 1 a 10, João 20, 28, Romanos 9, 5, Colossenses 1, 16 e 17 e Colossenses 2, 29. A Bíblia também ensina, ponto 6, o Espírito Santo é Deus, conforme está lá em João 14, 26. E a Bíblia também ensina, ponto 7, estes três são inteiramente unidos, com um só propósito, conforme está lá em João 10, 30, Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Subtítulo: Jeová. As testemunhas de Jeová afirmam que 1.1 Deus é um só e, portanto, não existe o Filho, nem o Espírito Santo. Está lá no Estudantes in the Scriptures, volume 5, página 166.
As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, ele tem apenas um nome, Jeová, o qual é o seu nome eternamente. Com isso, afirmam que não adianta mais argumentar que seu nome não seja apenas Jeová, chegando ao ponto de se chamarem, entre aspas, Testemunhas de Jeová. Está lá no Let God Be True, página 22 e 23. Testemunha de Jeová também afirma, ponto 3, este Deus, Jeová, aniquilará a todos, exceto as, entre aspas, testemunhas de Jeová. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jeová. A Bíblia ensina que, Deus é um só, mas ele também existe no plural. Veja as passagens mencionadas na seção que trata da divindade, que a gente viu aí anteriormente. A Bíblia também ensina, ponto 2, o Deus Todo-Poderoso tem diversos nomes. Todos demonstram algum dos seus atributos. Exemplo, nem vou saber pronunciar, é EHYEH. Eu sou, está lá o significado é eu sou, está lá em Êxodo 3:14. Também tem Elohim, Deus forte, no plural, aplicando ao próprio Deus quase 3.000 vezes na Bíblia. El Shaddai, El Shaddai, que é todo-poderoso, está lá em Êxodo 6:3. Adonai, quer dizer soberano. Elohim, e diversos outros. O nome Jeová nem sequer foi pronunciado no hebraico. Por respeito e temor, os israelitas não pronunciavam o nome sagrado Jeová, que era representado pelo tetagrama, entre parênteses, sem vogais. Era YHWH, que talvez significa ele causa o que existe ou ele é o que é. Alguns dos nomes equivalentes eram GAH ou YAH e nunca Jeová, como encontrado no português. Normalmente, os judeus usavam o título duplo, JHWH e Elohim, mas nunca pronunciava o tetagrama, YHWH. Possivelmente, por causa dessa expressão dupla, os judeus uniram-nas e os homens modernos as transformaram em doutrina sagrada. No grego, no Novo Testamento, apareceu outro nome para Deus, Kuros, ou Kurios, que significa Senhor. A Bíblia também ensina, ponto 3, o Supremo Deus salvará a todos os fiéis, punindo eternamente os desobedientes. Veja a seção intitulada Juízo Final, Céus e Inferno, na página 210 e 211, que a gente vai ver futuramente, que a gente está aqui na página 201, tá, pessoal? O outro subtítulo, Jesus Cristo. As Testemunhas de Jeová afirma que 1. Jesus era o arcanjo Miguel, a primeira criação de Deus. Conforme a referência 7, abre aspas, Jesus, o Cristo, um indivíduo criado, é o segundo personagem do universo. Ele foi formado há milênios inumeráveis como a primeira, abre parênteses, e a única direta, fecha parênteses, criação de seu pai, Jeová, fecha aspas. Está lá no Maksuri of All Things, páginas 150 e 207. As Testemunhas de Jeová também afirma que, ponto 2, Jesus foi criado por Jeová para ser um Deus secundário. Conforme a referência 8, abre aspas, no princípio,
era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, fecha aspas. Isso aí está lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tradução do Novo Mundo, a Bíblia Oficial dos Testemunhos de Jeová. Observação: no inglês desta mesma versão, estes versículos são traduzidos da seguinte forma, abre aspas, originalmente a palavra era, e a palavra era com Deus, e a palavra era um Deus, com letra minúscula aqui. Este originalmente estava com Deus, fecha aspas. Observe aqui o artigo indefinido um, com referência a Cristo, com Deus minúsculo, colocado assim o próprio Senhor em uma posição inferior, como apenas um dos deuses, com letra minúscula. E como ele poderia ser um dos deuses, com letra minúscula, se fosse o arcanjo Miguel? Os testemunhos de Jeová também afirmam, ponto 3, Cristo não era o criador do universo, conforme a referência 9, abre aspas. Todas estas maravilhas, entre parênteses, da criação, descrevem para nós um Criador e o seu nome é Jeová. Ele é a única fonte original da vida, fecha aspas. Está lá no This Man's Everlasting Life, página 22 e 23. Veja também no Students in the Scriptures, volume 5, página 84. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 4. Enquanto Jesus estava na carne, ele não era divino, nem era a união de duas naturezas, divina e humana, mas apenas um ser humano. Conforme a referência 10, abre aspas, na verdade, enquanto Jesus estava na terra, ele era um homem perfeito. Nada mais e nada menos, fecha aspas. Está lá no Reconciliation, página 11 e Estudantes in the Scriptures, volume 1, página 179. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 5. Jesus não era um Deus encarnado. Conforme a referência 11, abre aspas. Então, para Jesus pagar o resgate, ele tinha de ser um homem perfeito, nada mais e nada menos. Além disso, se Jesus tivesse sido um espírito encarnado, ele não poderia ter sofrido a morte humana. Mas a Bíblia explica claramente que Jesus pagou o resgate e que era homem, não Deus encarnado. Fecha aspas. Está lá no Whiteshot Tower, número 15 de abril de 1956, página 239. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 6. O corpo de Jesus não foi ressuscitado da morte, mas foi conservado em algum lugar desconhecido ou dissolvido em gases, conforme a referência 12, abre aspas. Em lugar algum, Jeová conservou milagrosamente aquele corpo, fecha aspas. Está lá no Deliverance, página 170. Veja também no The Time is at Hand, página 129 e Estudantes in the Escrituras, volume 2, página 125 a 130. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 7. Depois da sua morte, o corpo de Jesus ficou escondido. O que ressuscitou da morte não foi mais um homem, mas sim uma criatura espiritual. Está lá no Reconciliation, página 298, e também no Students in the Scriptures, volume 5, página 362. Conforme também a referência 13, abre aspas, se nosso Senhor ainda é o homem Cristo Jesus, então em vez de ser exaltado acima dos anjos, ele ainda é homem, fecha aspas. Observação, abre aspas, se Jesus não foi ressuscitado, como ele poderia ser
posteriormente uma criatura espiritual? Fecha aspas. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 8, Jesus Cristo foi morto para sempre. Conforme a referência 14, abre aspas, foi necessário não apenas que o homem Cristo Jesus morresse, mas também necessário que o homem Cristo Jesus não mais vivesse, permanecesse morto, permanecesse o preço do nosso resgate para toda a eternidade, fecha aspas. Está lá no Estudantes, Estudes in the Escrituras, volume 5, página 443. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 9, Cristo não fez propiciação, entre parênteses, reconciliação pelos nossos pecados. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 10, Cristo não é nosso mediador. Conforme a referência 15, abre aspas, em nosso número de 1906, página 26, afirmamos que o nosso Senhor Jesus, na sua própria pessoa, tem sido o mediador entre o Pai e a casa de fé, durante a época do Evangelho. Esta afirmação não está correta. Nenhuma escritura assim afirma. É apenas uma parte da fumaça da Idade Média, que agora temos prazer em enxugar dos nossos olhos, fecha aspas. Está lá no Whitechapel Tower, número de 15 de setembro de 1906, página 283. Observação. Observe aqui o fato de líderes desse movimento terem confessado seu erro doutrinário. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 11, Cristo não deve ser adorado. Conforme a referência 16, abre aspas, nenhuma adoração distinta deve ser prestada a Jesus, fecha aspas. Está lá também no Watchtower Tower, de 1º de janeiro de 1954, página 30. Vamos ver o que a Bíblia fala de Jesus? A Bíblia ensina que, Jesus já existiu antes dos primórdios dos tempos, conforme você vê lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Em termos humanos, ele sempre existiu e existirá para sempre. Conforme você vê lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, João 8, 38, Hebreus 1, de 1 a 8, Apocalipse 1, de 8 a 21, Apocalipse 21, 6 e Apocalipse 22, 13. A Bíblia também ensina, ponto 2, ele nunca foi anjo ou arcanjo, mas foi adorado pelos anjos. Foi por Deus chamado de filho, título jamais dado a qualquer anjo, conforme você pode ver em Hebreus, no capítulo 1 inteiro, distinguindo aí, os anjos e Jesus. A Bíblia também ensina, ponto 3, por Cristo e através dele o universo foi criado. Através dele a criação toda se mantém, conforme a gente vê em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, Colossenses 1, 16 e 17, Hebreus capítulo 1, versículo 2. A Bíblia também ensina, ponto 4, Jesus não era, nem é, um Deus secundário, Deus aqui no minúsculo, secundário. Veja a confissão que Tomé fez perante o Cristo ressurrecto, em João capítulo 20, versículo 28, abre aspas, Senhor meu e Deus meu, fecha aspas, Tomé falando aqui. Ele é igual ao Pai em autoridade nos céus e na terra. Você pode ver em Mateus 28, 18. Veja João 17, 5, observando que ele havia tido grande glória antes do seu advento. Veja também Colossenses 2, 9,
onde é atribuída a Jesus, abre aspas, toda a plenitude da divindade, fecha aspas. A Bíblia também ensina que, ponto 5, quando Jesus Cristo estava aqui no mundo, ele reuniu em si as duas naturezas, divina e humana. 2 pontos. Item A. Deus habitaria conosco em forma humana. Está lá em Isaías 7, 14 e Mateus 1, 23. Ponto B. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nascido de mulher, reunindo em si as duas naturezas, divina e humana, conforme Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20. Item C. Jesus Cristo foi feito à imagem humana, conforme está lá Filipenses 2, 6 e 7 e Hebreus 2, 16. O item D. Jesus Cristo era ambos divino e humano, conforme João 1, de 1 a 4, João 16, 24 e 1 Timóteo 3, 16. O item E. Pedro confessou Jesus como Filho de Deus, lá em Mateus 16, 16. F. Tomé confessou Jesus como Senhor e Deus, lá em João 20, 28. E ponto G. Cristo veio na carne, conforme Romanos 8, 3. Aquele que nega este fato é enganador e não pode ser de Deus, conforme 1 João 4, 3 e 2 João 7. E há uma implicação eterna nessa confissão, conforme Mateus 10, de 32 a 33. A Bíblia também ensina, ponto 6, o corpo de Jesus não desapareceu, mas foi ressuscitado, não sendo corrompido pela morte. Jesus prometeu ressuscitar da morte, conforme diversas passagens que eu vou falar aqui, João 2, 19 a 22, Mateus 16, 21, Atos 2, 24, Atos 3, 15, Atos 4, 10, Atos 5, 30, Atos 10, 40, Romanos 8, 11, Romanos 10, 9, 1 Coríntios 6, 14, Gálatas 1, 1 e Efésios 1, 20. Se não aceitarmos este fato, nossa fé é vã, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 17. E somos, na verdade, um tipo de anticristo, conforme 1 João 4, 2 e 3 e 2 João, versículo 7. A Bíblia também ensina, ponto 7. Depois da sua ressurreição, Jesus ainda continuou sendo homem e também Deus, sendo os atributos de ambos, ser celestial e ser humano. Conforme está lá em João 20, versículo 27, João 21, de 1 a 14, Atos 22, 8. Observe em Atos 2, 8, que ele se chamou de Jesus o Nazareno, título que uniu o lado divino e também o humano. A Bíblia também ensina, ponto 8, Jesus Cristo fez propiciação por nossos pecados, reconciliando-nos com Deus, conforme está lá em Romanos 5, 11, Colossenses 1, 21 e 22 e Hebreus 2, 17. A Bíblia também ensina, ponto 9, Jesus Cristo vive para sempre, cumprindo o papel eterno de Senhor, Rei, Sumo Sacerdote e Salvador. O mesmo Jesus que esteve morto, agora está vivo pelos séculos dos séculos. Conforme diversas palavras, que você pode confirmar isso, está lá em Apocalipse 1, 5 e versículo Apocalipse 1, 17 e 18, Atos 2, 36, João 18, 37, Hebreus 7, 20 e 21, Hebreus 8, 1
e 2 e 1 Timóteo 2, 5. A Bíblia também ensina, ponto 10, Jesus não é apenas mediador entre Deus e os homens, mas também intercessor e advogado, conforme 1 Timóteo 2, 5, Romanos 8, 37, Hebreus 7, 25 e 1 João 2, 1. Note, em 1 Timóteo 2, 5, o uso da expressão Jesus Cristo, homem. Isto demonstra claramente sua natureza divina e humana. A Bíblia também ensina, ponto 11, Cristo é Deus e, portanto, digno de adoração, conforme Mateus 2:11, Mateus 8:2, Mateus 9:18, Mateus 14:33, Mateus 15:25, Mateus 28:9, João 20:28 e Apocalipse 5:12 e 13. O outro subtítulo, o Espírito Santo. As Testemunhas de Jeová afirmam que, 1. O Espírito Santo não é um ser ou personagem, nem o terceiro Deus, junto com o Pai e o Filho. As Testemunhas de Jeová afirmam também que, ponto 2, o Espírito Santo é apenas uma influência ou um poder exercido pelo Deus único. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. A Bíblia ensina que, 1. O Espírito Santo é um ser, pois ele possui atributos e características divinas. 2 pontos. Ele pode a. Ensinar e consolar, conforme João 14:26, João 16:13, Atos 18, de 8 a 10. Item B. Ele também pode falar e guiar, conforme João 16:13, Atos 8:29, Atos 10:19 e 20. Ele também pode, ponto C, testificar, conforme João 15:26. O Espírito Santo também pode, ponto D, intervir nos planos humanos, conforme Atos 16, de 6 a 10. O Espírito Santo também pode, ponto E, escolher campos para evangelização e enviar obreiros para estes, conforme Atos 13, 2, Atos 16, 6 a 10. O Espírito Santo também pode, ponto F, interceder, levar as nossas orações com gemidos ao trono de Deus, conforme Romanos 8, 26. A Bíblia também ensina, ponto 2, o Espírito Santo é parte integrante da divindade, conforme Romanos 8, 27. E a Bíblia também ensina, ponto 3, o Espírito Santo é Deus, igualmente com o Pai e o Filho, conforme Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Observação. Note aqui o uso intercambiável das expressões Espírito e Deus. O outro subtítulo, a alma. As testemunhas de Jeová afirmam que, 1. A palavra alma significa simplesmente uma criatura ou pessoa viva e consciente. Conforme a referência 17, abre aspas, a alma, celestial ou terrena, consiste do corpo, junto com o princípio vivo ou força viva atuante, fecha aspas. Está lá no Maksuri of All Things, página 349. As Testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 2, cada ser humano é uma alma. Ele não possui uma alma separada e distinta do seu corpo. Conforme está lá também no Maksuri of All Things, página 349. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da alma. A Bíblia ensina que, ponto 1, nós, seres humanos, somos constituídos de 3 aspectos ou dimensões, o físico, o mental e o espiritual, que é o corpo, a alma e o espírito, conforme a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. A Bíblia também ensina, ponto 2,
A palavra alma não significa apenas uma criatura ou uma pessoa, mas também a parte mental ou emocional do indivíduo. Significa a parte que sente, que cria e que se torna responsável. Em aproximadamente 140 passagens da Bíblia, encontramos a expressão, entre aspas, minha alma, em contraste com o corpo físico. Em diversas outras passagens são usadas as expressões, entre aspas, sua alma, entre aspas, nossa alma, ou, entre aspas, alma própria, para distingui-la do corpo físico, conforme a gente vê em Salmo 119, 28, Salmo 33, 20, Isaías 26, 8, Mateus 16, 26 e Lucas 2, 35. A Bíblia também ensina, ponto 3, a alma pode perder-se ou separar-se do corpo. Conforme Mateus 16, 26, veja também Gênesis 35, 19, 1 Reis 17, 22, onde vemos que a alma separa-se do corpo na própria morte. A Bíblia também ensina, ponto 4, a alma pode ser salva, conforme Hebreus 10, 39 e Tiago 5, 20. O outro subtítulo, a vida futura. As testemunhas de Jeová afirmam que 1. Este mundo nunca será destruído. Está lá em Mark Suri of All Ting, página 234. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 2, os homens devem viver para sempre aqui na terra, a qual foi criada para existir eternamente. Conforme a referência 18, abre aspas, o lugar correto para os homens é a terra, da qual eles fazem parte. Jeová criou, entre parênteses, a terra, para ser habitada pelos homens para sempre. Os homens precisam de vida, vida humana perfeita e eterna, fecha aspas. Está lá no This Means Everlasting Life, página 23 e 24. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 3, os homens foram criados para viver a vida terrestre para sempre. Está lá também no This Means Everlasting Life, página 28. A testemunha de Jeová também afirma, ponto 4, a vida eterna dos homens aqui na terra não se baseia na existência de uma alma imortal. Por outro lado, depende da sua obediência perfeita a Deus. Quem pode fazer todo o necessário para suster a vida humana aqui para sempre? Está lá também no This Means Everlasting Life, página 32. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vida futura. A Bíblia ensina que, ponto 1, este mundo e suas obras se derreterão e passarão, conforme a gente vê em Mateus 24, 35 e 2 Pedro 3, 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, os homens são peregrinos nesta terra. Reconhecendo este fato, os sábios procuram uma cidade celestial, entre parênteses, eterna, não feita por mãos humanas, conforme Hebreus 11, de 8 a 16. A Bíblia também ensina, ponto 3, a parte física da vida humana é passageira, conforme Salmos 90, 10, Isaías 40, 6 a 8, Tiago 1, 10 e 11, Tiago 4, 14. Apenas a dimensão eterna da vida lá nos céus é permanente, conforme 1 Tessalonicenses 4, 17. O outro subtítulo, o pecado. As testemunhas de Jeová afirmam que 1. Há dois tipos de pecado, o herdado e o voluntário, conforme está lá em Mark Suri of All Ting, página 344. As testemunhas de Jeová afirmam também, ponto 2,
Os pecados herdados de nossos pais e outros ancestrais não causam a morte. Abre aspas, pois há deles a esperança de libertação, fecha aspas. Está lá no Mac Surah of Al-Tingis, página 344. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 3, pecados voluntários, entre parênteses, premeditados, fazem consigo a sentença de destruição eterna. Também está lá no Mac Surah of Al-Tingis, página 347. Todos os outros pecados, entre parênteses, não voluntários, podem ser perdoados através do sacrifício de Cristo. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 4. Porém, esta doutrina também afirma que os homens não morrem por causa dos próprios pecados, mas sim por causa dos pecados de Adão, conforme a referência 19, abre aspas, o dia em que cada homem morrer apenas pelo seu próprio pecado será o milenar, ou o dia da restituição, fecha aspas. Está lá no Estudios in the Escritures, página 109. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o pecado. A Bíblia ensina que, cada indivíduo responde a Deus por sua vida e morre pelos próprios pecados, não pelos pecados de Adão ou de qualquer outro antepassado, conforme Ezequiel 18:4 e Ezequiel 18:20, Romanos 5, de 12 a 14 e Romanos 14:12. A Bíblia também ensina, ponto 2, portanto, o pecado não é dividido entre pecados herdados e pecados voluntários. Antes de sermos salvos em Cristo, todo pecado nos condena individualmente. A Bíblia também ensina, ponto 3, a divisão do pecado depois de sermos salvos é entre delitos voluntários e involuntários, conforme 1 João 2:1, Hebreus 10, 26 e 27. Mas Cristo é o nosso mediador, conforme 1 João 2:1, 1 Timóteo 2:5 e 1 João 1:7. Em todo tipo de pecado, ele é o nosso mediador. O outro subtítulo, e vamos ver só mais esse subtítulo, depois eu vou parar, vamos dividir esse estudo em duas partes. A salvação e o batismo. As Testemunhas de Jeová afirma que, a salvação, entre parênteses, dos pecados herdados, é por fé somente, conforme a referência 20, abre aspas. O único requisito para a salvação é fé em Cristo como Redentor e Senhor, fecha aspas, conforme Estudos in the Escritures, página 100. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, o batismo não tem nada a ver com a remissão dos pecados, conforme está lá em Mac Surah of Al-Tingis, página 30. As Testemunhas de Jeová também afirmam que, ponto 3, o batismo não coloca a ninguém em Cristo, nem em seu corpo, conforme está lá em Watchtower, de 1º de junho de 1950, página 402. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 4, o batismo é meramente um ato de dedicação. Também no mesmo livro aqui que eu citei acima, aqui, no Watching Wall, 1 de junho de 1955, página 402. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da salvação e o batismo. A Bíblia ensina que, a fé em si não é suficiente para nos salvar, conforme está lá em Tiago 2, 24. Os seguintes requisitos são também essenciais para a nossa salvação. Conforme, item A, temos que arrependimento, né? Você vê lá em Lucas 13, 3,
Atos 2, 38. Também tem que ter o ponto B, a confissão, conforme está lá Mateus 10, 32 e Romanos 10, 9 e 10. Também, item C, tem que ter, né, a obediência, conforme Hebreus 5, 9, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 1 Pedro 1, 22. Também tem que ter o item D, o novo nascimento, né, conforme João 3, 5. E também tem que ter o item E, né, o batismo, né, conforme Atos 2, 38 e 1 Pedro 3, 21, né. A Bíblia também ensina, ponto 2, o batismo é o clímax da nossa morte para o pecado, simbolizando essa morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição, juntamente com Cristo, para vivermos de novo. Conforme Romanos 6, de 3 a 8. E a Bíblia também ensina, ponto 3, através do batismo, entramos na família de Deus, estamos em Cristo e somos incorporados à igreja, conforme você pode ver, Atos 2, 47, João 1, 13, 1 João 5, 4 e Colossenses 1, 18 a 22. Vamos dar uma pausa aqui, depois no próximo vídeo a gente continua falando, né, sobre as testemunhas de Jeová e a Bíblia, né, comparando as doutrinas deles com a Bíblia. Se você está gostando do estudo desse livro, Análise de Doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus contatos, seus familiares, peça para que eles também se inscrevam no canal, para o canal crescer mais e atingir mais pessoas, para que as pessoas possam aprender cada vez mais sobre a Bíblia e sobre essas seitas também, né, que têm surgido por aí, né? Tá bom, pessoal? Agradeço muito você que ficou até agora aqui, participando aí desse estudo, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?